Bom dia, um prazer falar com você. Tudo bem, doutor? O prazer é todo meu. Bom dia a todos, né, que estão ligados na Rádio Transamérica. É um prazer, Juliano, estar contigo aí e tentar falar sobre esse assunto, né, um assunto que aborda pacientes com doenças raras e, por ser rara, há poucos protocolos clínicos, né, Exato. e como tem poucos protocolos clínicos, muitos deles resultam em fatalidades, infelizmente, né? Bom, essa data então contribui para o avanço das pesquisas e do acesso a tratamentos, por exemplo, doutor, de uma certa forma? Eu acho que sempre, você colocar uma data em especial, Hum, parece que é uma coisa trivial, mas não, eu acho que é como se fosse bater na porta das autoridades e dos cientistas de que é necessário investir. E investir em quê? Existem várias formas. Eu acho que, na minha opinião, uma das formas é a célula-tronco, por várias características que ele tem e que pode, no futuro próximo, e isso já está ocorrendo hum. clinicamente, no sentido de prover uma das alternativas para o tratamento de doença crônica e doenças genéticas, né? Pois é, e como que isso representa essa esperança para esses pacientes? De que forma? Eu gostaria que o senhor falasse assim, de que maneira essas células-troncos podem de fato, ou são de fato, esse caminho para resolver, ou para tratar, ou curar, quem sabe, essas doenças, doutor? Eu acho que o grande passo da célula-tronco foi que, na história da ciência, ele se mostrou muito plástico. O que significa isso? Plasticidade. Ele consegue, por ele ser uma célula muito imatura, muito jovem, e ele tem em várias partes do nosso corpo, e ele é acessível, ele consegue mudar a sua característica e substituir tecidos que estão lesados. Sim. Sabendo disso, o que a medicina, nesses últimos 20 anos, está aproveitando essa característica? Você sabe que as doenças, ela tem dois pontos que estimulam a presença da doença: a parte genética e a parte ambiental. Sim. A parte ambiental, por exemplo, é o tabagismo. E a parte genética são os estudos que estão sendo feitos e que há várias localizações genéticas que propiciam o aparecimento dessa doença. Então, não é só ambiental. E sabendo disso, hoje, eu fico impressionado, Juliano, de que o mundo transcorreu numa velocidade de a gente poder alterar essa informação genética errada. E qual que é o melhor alvo para a gente poder corrigir, infundir essas células no paciente que está com a doença? A célula-tronco. Por quê? Porque ela absorve muito bem essas alterações genéticas corretivas. Ou seja, não sei se eu estou sendo claro, Tá, sim. O futuro não é usar a célula-tronco de uma pessoa para outra. Por quê? Porque isso incorre ao problema da compatibilidade humana e incorre a efeitos colaterais muito graves. Eu sei que eu presencio isso todo dia no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. A grande questão agora é saber que, reconhecendo alterações genéticas corretivas, a gente poder usar a própria célula-tronco do indivíduo, onde não corre o risco de problema de compatibilidade, ele absorve essa correção, entra no próprio corpo do indivíduo e corrige os passos metabólicos que antes estavam doentes. Eu acho que esse é o grande trunfo da célula-tronco. Tá, deixa eu só lhe fazer uma pergunta como leigo total no assunto. Eu imagino, uma doença genética, ela já vem na sua composição. A célula-tronco não corre esse risco também de possuir esse defeito que pode provocar essa doença? Ou eu estou sendo aqui um absurdo a pergunta? Não, Juliano, você está colocando regras que estão sendo discutidas há dezenas de anos. É pontual a sua colocação, tanto é que o passo, essa questão de pegar a genética dessa célula doente e colocar no próprio indivíduo, você tem razão, eventualmente ele pode trazer a mesma doença, ou o mesmo problema metabólico. Mas há duas grandes situações. Quais? A correção dessa
desse defeito genético, como eu te pontuei, que é o passo atual. Você corrige antes de reinfundir no paciente. E uma coisa que eu gostaria de também, da mesma forma que você fez essa pergunta pontual da ciência, eu gostaria de fazer uma resposta também pontual. Por favor. Quando você usa células-tronco do sangue de cordão umbilical, que quando você pega lá no nascimento, é como se você bloqueasse a informação genética. É como se você guardasse fora criopreservado. Então, quando você reutiliza ele no indivíduo, é possível que essa informação genética adormecida até então possa ajudar o paciente, mesmo tendo o mesmo, teoricamente, defeito genético. Muito bem. É um tema difícil, né, Juliano? É um tema complicado, mas é um tema que de forma, e parabenizo, de trazer isso em virtude do dia, né, das doenças raras, porque eu acho que essas pessoas que têm doenças raras, o destino dela é pontuado por essas lembranças de que as doenças raras aparecem e eles não têm tantas opções terapêuticas como doenças comuns, né? Doutor Tatsui, por exemplo, quais tipos de doenças raras já foram tratadas com terapias baseadas nas células-troncos? Tem algum exemplo assim que o senhor poderia citar para a gente, por favor? Olha, eu vou te falar até uma experiência própria. Eu ajudei um protocolo aqui no Hospital das Clínicas. É uma doença estrutural, claro, que é a doença da medula espinhal, doença nervosa, onde a pessoa, quando sofre um acidente, ele fica tetraplégico, por exemplo, ou paraplégico, a qualidade de vida dele fica zero. Então, a gente usou célula-tronco do próprio paciente na recuperação. Mas, só para você ter uma ideia, antes de entrar aqui e conversar contigo, e ter o prazer de falar com o pessoal aí do Juiz de Fora, e macro-região, aliás, o mundo, né, porque hoje a internet invade tudo, né? Exato. É interessante que eu entrei no site oficial do governo americano, e só para você ter uma ideia, hoje, só de sangue de cordão umbilical e células-tronco, você tem protocolos em 191 localidades. E mais de 180 protocolos clínicos, ou seja, protocolos utilizando seres humanos. Não é ratinho de laboratório, não é experimento em tubo de ensaio, usando pessoas. Isso é um avanço muito grande, porque até então, eu sei que na época da pandemia houve uma queda brutal, né, do número de protocolos, mas antes vinha numa crescente, e agora parece que há uma retomada nisso aí, né? E vamos lá, quais as doenças, esse é um exemplo, né, das doenças que eu falei da medula espinhal, mas vamos lá, autismo, que embora não seja uma doença rara, mas é uma doença que, em alguns casos, são intratáveis. Doença de Hurler, que são doenças metabólicas, doença de Crabbe, que é uma doença metabólica, uma doença que é muito comum no Brasil, Juliano, que embora seja comum, o tratamento é muito raro, em situações muito graves. Eu acho que você vai compreender quando eu falar, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme, meu Deus do céu, Juliane, você tem uma ideia, eu sei que a grande maioria vive bem, o tratamento transcorre normalmente, mas alguns têm dores intratáveis, né? Acometimentos corporais intratáveis. Exatamente. Então, eu só vejo uma saída, ou pelo menos uma saída importante, que é tentar corrigir a célula-tronco do próprio paciente e poder reinfundir para que ele produza um sangue normal. Uma outra coisa também que, embora também não seja tão rara, mas há uma raridade nas opções terapêuticas em situações graves, qual é? A talassemia. Que também o mundo está indo para a correção genética. Entendo. Usando a própria célula-tronco, por exemplo. Vamos lá, e daí, hemofilias, por exemplo. Quantas pessoas sofrem de hemofilia, mas alguns, de forma rara, são muito graves. São exatamente. Então, é um mundo, né, Júlio? Dentro disso, eu até gostaria de... também não é uma doença, ou não são doenças tão raras, mas que causam muito impacto na vida das pessoas e do entorno dessas pessoas. Se há algum estudo, alguma possibilidade, por exemplo, de num futuro muito próximo, as células-troncos também poderem ser usadas para tratamento, por exemplo, da esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica,
que são doenças que impactam demais também. E, de repente, é possível isso? Já está em caminho nesse sentido, doutor? Essas 190, mais de 180 protocolos clínicos englobam essas doenças que você falou. Derrames cerebrais, isso. Problemas, doenças inflamatórias em geral. Por quê? Porque a célula-tronco, além dela ter um comportamento regenerativo e um comportamento de absorver as alterações genéticas corretivas da doença, ela também faz uma imunomodulação. Porra, o que esse médico está falando de imunomodulação? O que significa isso? Ele melhora, ele aumenta a tolerância da doença autoimune. Sim. Puxa vida, é muito comum a autoimune e em raras vezes elas são praticamente intratáveis com imunossupressão. Muitas vezes precisa buscar o auxílio do uso das células-tronco. Isso. Né? E o meu campo de área de pesquisa maior são as células imaturas mais jovens, né? Que são as células do sangue de cordão e o do tecido do cordão. Né? Eu acho que são células, a imaturidade traz uma absorção de correção muito melhor e um efeito colateral muito menor do que células-tronco adultas, que obviamente a gente acaba utilizando. Tá. Dentro disso, só para a gente finalizar, doutor Tatsui, para as famílias que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram armazenar células-troncos, quais fatores devem ser considerados e como elas podem buscar esse serviço? Olha, como é um assunto muito vasto, acho que todos já perceberam isso, eu coloco a Criogênese, né, que é onde eu trabalho, como fonte de informação. É um site muito informativo. Não há uma tendência, jamais uma tendência outra, a não ser informar as famílias, né? Sim. Que é Criogênese, né? CRIOGENESIS. Criogênese. Criogênese. Tá. É um site, né? Isso. Se colocar meu nome, que aparece aí, colocar células-tronco, obviamente vão cair nesse site, sim, onde vão ter várias bases. Que é o que é a coleta de sangue de cordão e tecido de cordão. Ótimo. Se ele é simples ou não, qual região que tem esse serviço, certo? Quais famílias se beneficiam mais, e hoje praticamente todas as famílias se beneficiam por causa do histórico oncológico que vem aumentando nas últimas décadas. É impressionante. E cada vez em jovens, em mais pessoas jovens, né? Exatamente. Ou seja, o mundo não está mais saudável, aparentemente. Embora se fale que se diagnostica mais, mas dá uma leve impressão de que o mundo não está mais saudável. E com isso, a leitura do contrato, porque isso não a coleta de célula-tronco na criança não é feita de uma hora para outra. Então, a mãe, no máximo, até o segundo trimestre de gestação, precisa tirar todas as dúvidas. Tá certo. E, sobretudo, é um mecanismo simples que não põe em risco nem a mãe, obviamente, nem ao bebê, tá, Julinho? Muito bem. Dr. Nelson Tatsui, diretor técnico do grupo Criogênese. Você digita aí no Google que você vai encontrar. Obrigado, viu, doutor? Um prazer enorme falar com você. O assunto é extenso, de fato. Quem sabe, em um futuro bem próximo, nós voltaremos a falar sobre isso. Obrigado pela sua disponibilidade, doutor. Será um prazer. Abraço a todos. Bom dia. Tá? Tudo de bom pra vocês. Tchau. Tribuna Transamérica.